Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui dessa série especial que a gente está produzindo, falando sobre as perspectivas dos melhores investimentos e cenários para 2020. Hoje estamos aqui com a Camila, analista de renda fixa da XP Investimentos. Tudo bom, Camila? Tudo bem, e você? Tudo ótimo. Obrigado por aceitar nosso convite e participar aqui. Camila, eu vou já começar com a frase que algumas pessoas estão falando, que eu Já até sei. não acho correto. Eu acho que tem que pensar muito mais antes de você falar uma frase como essa, mas queria saber da sua opinião e qual que é a razão. A renda fixa com juros em 4,5% morreu? Então, bom, obrigada por me receber aqui. Eu estava pensando hoje, inclusive, sobre isso. O que quer dizer a renda fixa morreu, né? A renda fixa não morreu, a renda fixa sempre vai ser uma parte importante da carteira de qualquer investidor. Pessoalmente, eu acho que é irresponsável até falar que a renda fixa morreu. Ela tem um papel muito importante nas carteiras diversificadas de investidor, de proteção até da carteira. É um tipo de ativo que permite ter uma previsibilidade maior dos ganhos. Então, de maneira alguma, a renda fixa não morreu. Eu acho que o ponto é que realmente, hoje em dia, a gente não tem aqueles rendimentos fáceis como a gente tinha alguns anos antes, né? De 1% ao mês, que é o que a gente fala bastante. O investidor precisa se arriscar um pouco mais, ele precisa ir atrás de informação, mudar um pouco a forma de investir, mas isso não quer dizer que a renda fixa morreu. Até porque esse tal do 1% ao mês, alguém inventou, a gente não sabe nem quem inventou, É verdade. e muita gente segue nisso. Mas eu quero investimento com 1% ao mês, eu não sei de onde as pessoas tiraram isso, né? Exato. E para a gente se aproximar um pouco, a gente vai ter aí com juros em 4,5%, até que o Copom deixou a porta aberta para que haja mais um, talvez até dois cortes, né? Da taxa Selic, possivelmente para 4%, isso a gente vai saber muito mais para frente nos próximos meses. E pensando muito mais na questão da reserva de emergência e também para a captação de boas oportunidades, o que você enxerga para 2020? Bom, para 2020, eu acho que, lembrando, né, que hoje a gente está com a Selic a 4,5% ao ano, mesmo com esse cenário, a gente continua vendo para reserva de emergência como melhor opção o Tesouro Selic. Então, lembrando que a reserva de emergência, a ideia não é ter altas rentabilidades, é ter um ativo seguro, com liquidez diária, que você possa acessar a qualquer momento, em caso de necessidade. A gente sugere cerca de 6 meses, né, de despesas essenciais de uma pessoa. Então, continua sendo o Tesouro Selic, que ainda por cima rende mais do que a poupança, a poupança rende 70% da Selic e o Tesouro Selic 100%. Agora, passando do investimento para a reserva de emergência, claro que tudo depende do perfil do investidor, mas a gente vê como grande oportunidade para 2020 o crédito privado. Então, seriam CRIs, CRAs, debêntures incentivadas. Então, lembrando que CRIs, CRAs, debêntures incentivadas são isentos de imposto de renda. Então, a gente vê isso como uma grande oportunidade para o investidor que está buscando uma rentabilidade dentro da renda fixa, por ter risco maior, mas ainda assim sendo um ativo seguro, comparando com todas as opções no mundo de investimentos. Você falou em algumas classes de investimentos de ativos, né? Você falou em CRI, CRA, debêntures de infra. Agora com a Selic em 4,5%, a expectativa até do mercado de capitais como um todo que a gente tenha diversas emissões ao longo do ano, né? Exatamente. Eu acho que já ao longo de 2019, falando de debênture incentivada, né? Debêntures de forma geral, cresceram as emissões. Debêntures incentivadas, a gente vê que teve um aumento de 25% esse ano em relação ao ano passado, nos primeiros 11 meses. Então, a expectativa para 2020 é que isso cresça ainda mais. E por quê? A gente espera um crescimento econômico nos próximos anos e para isso acontecer de forma sustentável, tem que vir acompanhado de investimento em infraestrutura, senão o crescimento econômico não se sustenta, né? E a gente olha nos últimos anos, e já com indicações do próprio governo, que o BNDES vai tirar um pouco o pé do acelerador e diminuir a participação nesses investimentos. E a forma desses investimentos serem feitos e financiados é através de debêntures incentivadas. Então, para 2020, a gente já tem indicações de que serão feitos mais de 40 leilões de infraestrutura. Então, a gente espera um aumento ainda maior nessas emissões no ano que vem. E o que foi? Você falou que em 2019 a gente teve um crescimento bastante interessante no número de emissões. O que é mais ou menos taxa média para o investidor falar, putz, isso aqui pode ser algo legal? Claro que você tem uma série de relações, você tem relação de risco, você tem vencimento,
Mas o que é uma taxa média, mais ou menos? Que é inflação mais quanto que tem sido essas emissões? Então depende muito de prazo, depende, né, do risco do emissor. Então a gente teve assim, emissões muito longas com IPCA mais 3,5, IPCA mais 4. E Então, se a gente for comparar com os depende. títulos do Tesouro, são emissões interessantes, né? São Porque os emissões títulos do Tesouro IPCA estão pagando agora em meados de dezembro, estão pagando IPCA mais 3%, né? Com Isso, vencimento por em aí. 2035. E esses ativos não, eles já estão pagando IPCA mais 4, talvez... Vencendo antes. Vencendo antes, exatamente. Então, tem oportunidades interessantes. Com certeza. Né? E a gente não está falando aqui só de reserva de emergência, a gente está falando da captação de boas oportunidades para compor uma carteira de investimentos. Né? Exatamente. Então, lembrando que assim, ativos de crédito privado são mais arriscados, né? Não tem garantia do FGC, são emitidos por empresa, então você está sujeito àquela empresa quebrar, por isso que pagam mais. Mas pensando assim, nas emissões que são feitas, tem muitos emissores, por exemplo, AAA, né? Pensando que seria o risco mais baixo dentro do Brasil. Então você tem uma empresa pouco arriscada, pagando mais do que títulos do governo, às vezes com prazos menores. Então também tem oportunidade bem interessante ali. Então, definitivamente, a renda fixa não morreu. Não, de forma alguma. Eu concordo com você também. Eu também não gosto muito disso, do que algumas pessoas têm propagado, né? Infelizmente, coloco também essa reserva de emergência. E minha última pergunta para você. Por favor, me defina a poupança em uma palavra. Cilada. É isso. Cilada? Tá ótimo. Obrigado, viu, Camila? Obrigada a você. Valeu, pessoal. Um abraço.